Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. A ideia cristã de um Deus benevolente, que é definido como sendo o próprio amor, é a que mais invade o imaginário comum. Entretanto, algumas correntes filosóficas e religiões antigas tinham uma ideia diferente. Para elas, o Criador do nosso universo era um ser mau e diferente de tudo que conhecemos. O demiurgo, sobre os quais os filósofos falam desde a época de Platão, é um Deus maligno desconhecido que governa o nosso mundo. Nas escolas de filosofia platônica, neopitagórica, média platônica e neoplatônica, o demiurgo é uma figura semelhante a um artesão responsável por moldar e manter o nosso universo físico. Os gnósticos, posteriormente, adotaram o termo. Ainda que fosse um modelador, o demiurgo não é a mera figura do Criador no sentido monoteísta. Isso porque a própria divindade e o material no qual o demiurgo molda o universo são considerados consequências de outra coisa. Dependendo da versão, eles podem ser tanto incriados e eternos quanto produto de alguma outra entidade. A palavra é de origem portuguesa, que deriva de demiurgos, uma forma latinizada do grego dermiurgos. O substantivo originalmente significava artesão, modelador ou construtor. Basicamente, um trabalhador que desempenhava uma função de fabricação. Com o tempo, o termo passou a significar produtor e, eventualmente, criador. Já o seu uso filosófico e o próprio nome derivam do Timeu de Platão, escrito por volta de 360 a.C., onde o demiurgo é apresentado como o criador do universo. Nos ramos da escola filosófica neoplatônica, vindos após o século III, a figura é o modelador do mundo real e perceptível segundo o modelo das ideias, apesar de não ser o uno, a divindade suprema completamente transcendente. No gnosticismo, o universo material é mau, enquanto o mundo não material é bom. Algumas correntes do gnosticismo definem o demiurgo como ruim por sua ligação com o mundo material. Platão refere-se ao demiurgo frequentemente no seu texto Timeu. O personagem principal refere-se à entidade como quem modelou e moldou o mundo material. Timeu descreve o demiurgo como benevolente. Plotino e os platônicos posteriores trabalharam para esclarecer mais o conceito. Para ele, o demiurgo era uma espécie de uma segunda emanação que representa uma segunda causa incriada, não criada. O pensador procurou mesclar conceitos de Aristóteles e de Platão. Para isso, identificou metaforicamente o demiurgo como sendo Zeus dentro do panteão dos deuses gregos. Platão descreve o primeiro e mais elevado aspecto de Deus como sendo o Uno. O Uno é o Deus acima do demiurgo, que se manifesta através das ações deste. Esse aspecto elevado é tão abundante que transborda em si mesmo, causando autorreflexão. Essa autorreflexão era o demiurgo, de acordo com Plotino. A entidade seria um nous, uma mente, uma consciência que organiza as coisas transcendentes na forma do mundo material. Portanto, a divindade é algo bem abstrato para esses filósofos gregos. O demiurgo do neoplatonismo é a mente de Deus e um dos três princípios ordenadores. Ao investigarmos o gnosticismo, veremos que o demiurgo assume uma característica um pouco mais concreta de divindade. Deus torna-se menos um conceito e mais uma pessoa. O gnosticismo faz uma distinção entre Deus, o ser supremo mais elevado, e o criador demiúrgico do material. Geralmente, o pensamento gnóstico apresenta o demiurgo como antagônico à vontade do ser supremo. Essa dualidade sempre está presente no gnosticismo, que diz que o transcendente é bom e a matéria é ruim. O conceito diz respeito até para o ser humano. Para eles, a alma é boa e o corpo ruim. A criação feita pelo demiurgo gnóstico é falha e formada por uma intenção malévola de aprisionar
aspectos do divino na materialidade. Por isso, o demiurgo seria uma solução para o famoso problema do mal. Caso não conheça o problema do mal, saiba que essa é uma questão divina. Basicamente, ela vem do fato dos filósofos se perguntarem como o mal surgiu se o Ser Supremo é onipotente e bom. Bem, existem alguns mitos gnósticos sobre essa divindade. Sofia, a sabedoria, queria criar algo separado da totalidade divina, mas sem o recebimento do consentimento divino. Para isso, ela dá luz ao monstruoso demiurgo, num ato de criação separada. Imediatamente, Sofia sente-se envergonhada e esconde o filho dentro de uma nuvem. Lá, constrói um trono para ele. O demiurgo foi isolado tão rapidamente que não viu a sua mãe. Na verdade, ele não viu absolutamente ninguém. Por óbvio, concluiu que só ele existia e se tornou ignorante dos níveis superiores da realidade. Como havia recebido uma porção do poder da sua mãe, ele começou a criar. Porém, sem ter a devida consciência, produziu uma imitação do reino superior. Ele moldou os 7 céus, todas as coisas materiais e os animais, de acordo com as formas que sua mãe desconhecida forneceu. O demiurgo trabalhou cegamente e ignorante até mesmo da existência da própria mãe, a fonte da sua energia. O ser é cego para tudo que é espiritual, mas é o rei das outras coisas. O termo em latim descreve adequadamente sua relação com o material. Ele gerou aquilo que é animal e ignorante como ele. Assim, o poder de Sofia, a sabedoria, fica preso nas formas materiais da humanidade. O objetivo do gnosticismo era despertar essas centelhas presentes no interior das formas materiais. Dessa forma, o sujeito poderia retornar às realidades superiores não materiais. Em alguns sistemas gnósticos, a ideia do demiurgo é um pouco diferente, e a figura pode até receber outro nome. Nos sistemas gnósticos arcôntico, setiano e ofita, a criação do mundo é atribuída a uma companhia de 7 arcontes, que são seres sobrenaturais descritos em diversas religiões diferentes. O mais proeminente chefe deles é Yaldabaoth. No apócrifo de João, esse demiurgo declara arrogantemente que fez o mundo por si mesmo. O ser tem outros 2 nomes, Saclas, o tolo, e Samael, o Deus cego. Já o primeiro, Yaldabaoth, quer dizer o filho do caos. Esse ser é ímpio e arrogante. Ele mesmo disse, eu sou Deus e não há outro Deus além de mim, usurpando uma declaração do Todo-Poderoso manifesto na Bíblia. Ele, assim como o demiurgo do mito de Sofia, ignora de onde vem a sua força e a sua origem. Yaldabaoth é cheio de inveja. Ele tenta limitar o crescimento do homem, proibindo-lhe o fruto do conhecimento no paraíso. Quando o fim dos tempos chegar, toda a luz retornará às esferas superiores. Mas o demiurgo e o seu mundo material será lançado nas profundezas inferiores. Podemos ver claramente que tais conceitos gnósticos são fruto de um sincretismo, uma mistura muito forte de ideias mitológicas gregas e conceitos cristãos mesclados a uma interpretação bem precária da Bíblia. Para esse pensamento sincretista, as palavras de Moisés podem ser aplicadas a ele. O Senhor nosso Deus é um fogo ardente e consumidor. No texto gnóstico Pistis Sophia, o demiurgo desceu do seu alto estado e foi para o caos. Ali, com seus demônios, tortura almas perversas em rios ferventes de piche e com outras punições. Ele é um arconte com um rosto de leão e corpo metade fogo, metade escuridão. Sob o nome Nebro, o rebelde, Yaldabaoth é chamado de anjo no apócrifo Evangelho de Judas. Ele é mencionado pela primeira vez em O Cosmos, Caos e o Submundo, como um dos 12 anjos que vieram para governar o caos e o submundo. Ele vem do céu e o seu rosto brilhava como fogo. A sua aparência era coberta por sangue. Nebro cria outros 6 anjos para serem seus assistentes. É bem provável que o nome Yaldabaoth
seja derivado do aramaico Yalda Babut, que quer dizer filho do caos. Já o termo Samael significa literalmente o Deus cego, ou o Deus dos cegos em hebraico. Esse ser é considerado não apenas cego ou ignorante de suas próprias imagens. Além disso, ele é mau também. O seu nome também é encontrado no judaísmo e na demonologia cristã como o anjo da morte. Essa ligação leva a uma nova comparação com Satanás. Saklas, como já dissemos, significa tolo em aramaico. Saklas e Samael aparecem no apócrifo de João. O nome angelical Ariel, que em hebraico significa o leão de Deus, também tem sido usado para se referir ao demiurgo. Em algumas tradições gnósticas, Ariel foi chamado de um nome antigo para Yaldabaoth. Existem amuletos com os nomes Ariel e Yaldabaoth. De acordo com Marcion, o título de Deus foi dado ao demiurgo, que deveria ser nitidamente distinguido do Deus bom, superior. O primeiro era Dicaios, severamente justo, e o segundo, Ágatos, ou bondoso. O primeiro é o Deus deste mundo, o Deus do Antigo Testamento. O segundo é o verdadeiro Deus do Novo Testamento. Cristo seria o filho desse bom Deus. O verdadeiro crente em Jesus estaria no reino de Deus, enquanto o incrédulo permanece escravo do demiurgo. Para Valentino e suas ideias mitológicas, a Shammot, a sabedoria inferior, dá origem a 3 tipos de substâncias. São elas a espiritual, a animal e a material. O demiurgo pertence à substância animal, pois ele era filho de Ashamot, com a matéria. A própria Ashamot era filha de Sofia, a sabedoria. Portanto, até mesmo por parentesco, o demiurgo está muito longe do Deus Supremo. Ao criar o nosso mundo a partir do caos, o demiurgo foi inconscientemente influenciado para o bem. Assim, o universo tornou-se quase perfeito, o que gerou surpresa até mesmo em seu próprio Criador. O demiurgo lamentou até mesmo a sua ligeira imperfeição, como se considerava o Deus Supremo. Tentou remediar isso enviando um Messias. Jesus, então, estaria ligado ao demiurgo. De acordo com o relacionamento com o Salvador, os homens têm o seu destino estabelecido. Os homens materiais retornarão à grosseria da matéria e finalmente serão consumidos pelo fogo. Os homens animais, junto com o demiurgo, entrarão num estado intermediário. Já os homens espirituais serão libertos do demiurgo e estarão juntamente com Jesus e sua esposa Ashamot. Estes vão entrar no mundo futuro sem corpo e sem alma. Durante a história, as opiniões sobre o diabo e seu relacionamento com o demiurgo variavam. Os zofitas sustentavam que ele e os seus demônios se opunham e frustravam a raça humana, já que seria por causa deles que o diabo foi lançado neste mundo. Para os valentinianos, o demiurgo é o criador de uma ordem de seres espirituais da qual participariam o diabo e seus anjos. O diabo, porém, é um espírito de maldade capaz de reconhecer o mundo espiritual superior. O seu criador, o demiurgo, que é apenas animal, não tem esse conhecimento. O diabo reside neste mundo inferior, do qual ele é príncipe, enquanto o seu criador fica nos céus. Acima da região média está a Sofia, e acima de todos está o Uno. O valentiniano Heracleon disse que o diabo era a origem do mal e da matéria. Ele fala sobre isso ao comentar a passagem dos versículos 21 e 22 do capítulo 3 do Evangelho de João. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Heracleon falou o seguinte sobre essa passagem. A montanha representa o diabo, ou o seu mundo, visto que o diabo era uma parte de toda a matéria. Mas o mundo é a montanha total do mal, uma morada deserta de animais, à qual todos os que viveram antes da lei e todos os gentios prestam adoração. Mas Jerusalém representa a criação ou o Criador a quem os judeus adoram. Vocês, então, que são espirituais, não devem adorar a criação nem o artífice, mas o Pai da verdade.
Essas ideias gnósticas eram consideradas absurdas pelos primeiros pais da igreja. Irineu, por exemplo, diz que Platão provou ser mais religioso do que esses homens, pois ele permitiu que o mesmo Deus fosse justo e bom, tendo poder sobre todas as coisas, e ele próprio executando o julgamento. O catarismo aparentemente herdou a ideia de Satanás como criador do mundo maligno. Para os cátaros, o criador do mundo, Satanael, usurpou o nome de Deus. Porém, posteriormente, o usurpador foi desmascarado e informado que não era realmente o ser supremo. O filósofo neoplatônico Plotino abordou em suas obras a concepção do demiurgo do gnosticismo, que ele vinha com uma anti-helênica e blasfema ao demiurgo de Platão. Plotino foi o fundador do neoplatonismo. Plotino critica os seus oponentes pela apropriação das ideias de Platão. De Platão vêm os seus castigos, seus rios do submundo e a mudança de corpo em corpo. Quanto à pluralidade que eles afirmam no reino intelectual, o existente autêntico, o princípio intelectual, o segundo criador e a alma, tudo isso é tomado de Timeu. Plotino critica os seus oponentes por todas as novidades através das quais eles procuram estabelecer uma filosofia própria, que, declara ele, foram apanhadas fora da verdade. Eles tentam esconder, em vez de admitir sua dívida para com a filosofia antiga, que eles corromperam por seus embelezamentos estranhos e mal orientados. Assim, a sua compreensão do demiurgo é igualmente falha na comparação com as intenções originais de Platão. Enquanto o demiurgo de Platão é bom desejando o bem à sua criação, o gnosticismo afirma que o demiurgo não é apenas o originador do mal, mas também é o próprio mal. Daí o título da refutação de Plotino, contra aqueles que afirmam que o criador do cosmos e o próprio cosmos são maus. Plotino argumenta sobre a grande barreira que é criada entre o nous e o número da mente, a exemplo de Heráclito, e o mundo material, um fenômeno, acreditando que o mundo material seja mau. A maioria dos estudiosos tende a entender os oponentes de Plotino como sendo uma seita gnóstica. O mais provável é que esses oponentes fossem da seita setiana. Vários desses grupos estavam presentes em Alexandria e em outros lugares do Mediterrâneo durante a vida de Plotino. O pensador aponta especificamente para a doutrina gnóstica de Sofia e sua emissão do demiurgo. Porém, existem teorias de que os oponentes de Plotino não eram necessariamente gnósticos. Christus Evangeliou sustentou que os oponentes de Plotino podem ser melhor descritos como simplesmente gnósticos cristãos, argumentando que várias das críticas de Plotino também são aplicáveis à doutrina cristã ortodoxa. Além disso, considerando as evidências da época, Evangeliou achava que a definição do termo gnósticos não era muito clara. Há de se notar que, enquanto o aluno de Plotino, Porfírio, nomeia o cristianismo especificamente nas próprias obras de Porfírio, e Plotino deve ter sido um conhecido associado do cristão Orígenes, nenhuma das obras de Plotino menciona Cristo ou o cristianismo. Plotino aborda especificamente o seu alvo nas Enéadas como os gnósticos. H. Armstrong identificou os chamados gnósticos que Plotino estava atacando como judeus e pagãos em sua introdução ao Tratado das Enéadas. Já John D. Turner, professor de estudos religiosos na Universidade de Nebraska e famoso tradutor e editor da biblioteca de Nag Hammadi, afirmou que o texto que Plotino e seus alunos leram era o gnosticismo setiano, que antecede o cristianismo. Parece que Plotino tentou esclarecer como os filósofos da academia não chegaram às mesmas conclusões como alvos de sua crítica. Émile Cioran também escreveu o seu Le Mauvais Demiurge, publicado em 1969, influenciado pelo gnosticismo e pela interpretação da ontologia platônica. Bom, mas em resumo, o demiurgo é uma divindade responsável por criar o mundo material e que não é necessariamente boa. Sua figura muda de acordo com a corrente filosófica, já que pode ser alguém mais poderoso, bom, mas pode ser também mau
ou falho, antes muito associado a algumas ideias judaicas e cristãs, o demiurgo foi bastante combatido pelos pais da igreja e uma interpretação mais fiel das escrituras. É óbvio que, religiosamente, não faz sentido para uma nação predominantemente cristã como a nossa. Ainda assim, o seu conceito é histórico e filosoficamente muito interessante. Diz aí, o que achou do assunto? Deixe nos seus comentários. Muito obrigado pela sua companhia sempre tão especial. A gente se vê no próximo vídeo.